Vamos começar pelas hepatites virais, hepatite A. A hepatite A é causada por um vírus RNA, tem como principais vias de transmissão a via oral-fecal, principalmente por ingestão de água ou alimento contaminado. Por isso, a hepatite A é mais comum em áreas onde temos más condições de higiene e más condições de saneamento básico. Também pode ser transmitida por contato interpessoal, como por exemplo em creches, quartéis, e raramente é transmitida por via sexual. Lembrar que a hepatite A não cronifica. Quando ocorre em crianças, na maioria das vezes, essas crianças se apresentam assintomáticas ou com sintomas inespecíficos, como febre, mialgia, artralgia, náuseas, vômitos, diarreia. Os sintomas típicos de uma hepatite viral, de uma hepatite aguda, como icterícia, colúria e acolia fecal, esses sintomas são mais comuns quando a hepatite A ocorre em adultos. Devemos lembrar também que menos de 1% dos casos de hepatite A evoluem com hepatite fulminante. Vamos lembrar agora dos marcadores sorológicos da hepatite A. O anti-HAV-IgM é um marcador da hepatite A aguda. Sendo assim, quando temos anti-HAV-IgM positivo, nós temos hepatite A aguda. Quando temos anti-HAV-IgG positivo com IgM negativo, nós temos vacinação ou contato prévio com o vírus da hepatite A. Ou seja, o indivíduo já teve, nesses casos, a hepatite A. Hepatite B, causada por um vírus DNA, tem como principais vias de transmissão a via vertical, principalmente durante o trabalho de parto. Então, a transmissão vertical é mais comum durante o trabalho de parto do que a transmissão intrauterina. Pode ser transmitida também por via percutânea, por contato com sangue ou material contaminado, por via sexual, hemotransfusão e transplante de órgãos. Atualmente, a principal via de transmissão da hepatite B é a via sexual. Apenas 30% dos pacientes com hepatite B aguda apresentam sintomas típicos de uma hepatite, como icterícia, colúria e acolia fecal. A maioria dos pacientes com hepatite B aguda vão se apresentar sem sintomas ou com sintomas inespecíficos. Náuseas, vômitos, mialgia, artralgia. E, dentre as hepatites virais, a hepatite B é aquela que mais evolui com hepatite fulminante. A hepatite fulminante é aquela onde temos uma injúria hepática e o paciente evolui com uma insuficiência hepática aguda, caracterizada por um alargamento do tempo de protrombina e encefalopatia hepática. A hepatite B ela pode cronificar. A taxa de cronificação depende da idade em que a infecção ocorreu. Quando a infecção ocorre por via vertical, 90% a 95% dos recém-nascidos podem evoluir com cronificação se medidas de profilaxia não forem adotadas logo após o nascimento. Quando a infecção ocorre na infância, 25% a 50% dos casos evoluem com cronificação. E quando ocorre na idade adulta, apenas 5% a 10% dos casos evoluem com cronificação. Esse tema que eu vou falar agora, é o mais importante, pois é comumente cobrado nas provas. Interpretação dos marcadores sorológicos da hepatite B. O HBsAg é um marcador que indica infecção pelo vírus da hepatite B. Se o indivíduo tem HBsAg positivo, ele tem hepatite B. O anti-HBc-IgM é um marcador da hepatite B aguda. Sendo assim, se temos HBsAg positivo com anti-HBc-IgM positivo, nós temos a hepatite B aguda. O anti-HBc-IgG é um marcador que indica contato antigo, contato prévio com o vírus da hepatite B. Quando temos, então, HBsAg positivo com anti-HBc-IgG positivo, nós temos a hepatite B crônica. O HBeAg é o marcador que indica alta replicação viral e alta infectividade. O anti-HBe é o marcador que indica baixa infectividade e baixa replicação viral. E o anti-HBs indica cura ou vacinação. Quando temos anti-HBs positivo com todas as outras sorologias negativas, nós temos vacinação.
E quando temos anti-HBS positivo com anti-HBC e IgG positivo, nós temos, então, contato prévio com o vírus da hepatite B e esse paciente evoluiu com cura espontânea. Vamos agora, para reforçar esses conhecimentos, vamos avaliar essa tabela. Quando temos HBsAg positivo com anti-HBC e IgM positivo, nós temos a hepatite B aguda. HBsAg positivo com anti-HBC e IgG positivo, nós temos a hepatite B crônica. Nesses casos, se o HBeAg for positivo, nós temos a hepatite B crônica ativa, ou seja, a hepatite B com alta replicação viral e alta infectividade. Já HBsAg positivo com anti-HBC e IgG positivo, hepatite B crônica. Se o HBeAg for negativo, nós temos a hepatite B crônica inativa. Quando temos anti-HBs positivo com anti-HBC e IgG positivo, isso indica que o indivíduo teve contato prévio com o vírus da hepatite B e evoluiu com cura espontânea. E quando temos anti-HBs positivo com todas as outras sorologias negativas, nós temos a vacinação. Outro tema importante dentro da hepatite B é a profilaxia da transmissão vertical. Todo recém-nascido de mães HBsAg positivas, de mães com hepatite B, devem receber profilaxia da transmissão vertical. Essa profilaxia é feita com o uso da imunoglobulina e com o uso da vacinação. Então, as crianças devem usar a imunoglobulina e a vacinação logo após o parto, idealmente dentro de 12 horas após o parto. A via de parto, se cesáreo ou normal, vai seguir indicações obstétricas. Então, não há vantagem de se fazer o parto normal ou o parto cesáreo. E, nesses casos, a amamentação está permitida. Uma outra forma de se fazer a profilaxia da transmissão vertical é usando o tenofovir. Então, o tenofovir ele pode ser usado entre a 28ª e 32ª semana de gestação e ele está indicado em mulheres com HBsAg positivo e que apresentem HBeAg positivo, ou seja, um marcador de alta replicação viral, ou que tenha uma carga viral, um HBV-DNA maior que 200.000, ou que tenha uma LT maior que 2 vezes o limite superior da normalidade. Essa estratégia terapêutica reduz o risco do paciente da transmissão vertical da hepatite B. Hepatite C, causada por um vírus RNA, tem como principais vias de transmissão a via vertical, percutânea, por contato com sangue ou material contaminado, via sexual, hemotransfusão e transplante de órgãos. Atualmente, a principal via de transmissão da hepatite C é o uso de drogas injetáveis. A maioria dos pacientes com hepatite C aguda não apresentam sintomas. 80% dos pacientes com hepatite C aguda apresentam-se assintomáticos. Esses indivíduos, principalmente os pacientes com hepatite C crônica, eles podem apresentar manifestações clínicas extrahepáticas. A principal é a crioglobulinemia mista, e esses indivíduos também podem apresentar porfiria cutânea tarda, líquen plano e linfoma. E lembrar que, dentre as hepatites virais, a hepatite C é aquela que mais evolui com cronificação. Até 80% dos pacientes com hepatite C evoluem com cronificação. Diante da suspeita de hepatite C, nós devemos solicitar a dosagem do anti-HCV. O anti-HCV positivo indica contato prévio com o vírus da hepatite C. Esse indivíduo, então, ele pode evoluir com cura ou com cronificação. Diante de um anti-HCV positivo, nós devemos solicitar o RNA-HCV. A presença do anti-HCV positivo com RNA-HCV positivo indica que o indivíduo ele tem hepatite C. A positividade desses dois marcadores por mais de 6 meses define a hepatite C crônica. E só para lembrar que a presença do HBsAg positivo por mais de 6 meses define a hepatite B crônica. Então, anti-HCV positivo com RNA-HCV positivo, ele tem hepatite C. E aquele indivíduo que tem anti-HCV positivo com RNA-HCV negativo, esse indivíduo ele teve contato prévio com o vírus da hepatite C e evoluiu com cura espontânea. Lembrar um pouco da hepatite D, que já foi pedido nessa prova. O que é importante da hepatite D?
Ela tem a via de transmissão são as mesmas da hepatite B. Então, vertical, percutânea, sexual. Lembrar que o vírus da hepatite D, ele necessita do vírus da hepatite B para se replicar. Então, a hepatite D, ela só ocorre em indivíduos com HBsAg positivo, em indivíduos com hepatite B. Nesses casos, nós temos a co-infecção, que é quando a infecção pelos dois vírus, pelo vírus da hepatite B e hepatite D, ocorrem simultaneamente. E nós temos a superinfecção, que é quando temos a infecção pelo vírus da hepatite D em indivíduos que já têm hepatite B. A superinfecção é mais grave que a co-infecção. Então, na superinfecção, esses indivíduos geralmente evoluem com uma taxa maior de cronificação e também evoluem com um risco maior de hepatite fulminante. Para o diagnóstico, nós vamos solicitar o anti-HDV, que aparece com 4 semanas após a infecção, e podemos confirmar essa infecção com a dosagem do HDV-RNA. Então, como é que a gente vai avaliar se esse indivíduo ele tem uma co-infecção, que tem um prognóstico um pouco melhor, ou se ele tem uma superinfecção? Analisando os marcadores sorológicos. Então, quando nós temos uma infecção simultânea dos dois vírus, quando nós temos uma co-infecção, nós geralmente temos o anti-HBC e IgM positivo, ou seja, nós temos o indivíduo com uma hepatite B aguda. Então, ele vai ter o anti-HBC IgM positivo com HBsAg positivo, ou seja, hepatite B aguda, e o anti-HDV positivo. Já na superinfecção, que é aquele caso que nós temos a infecção do vírus da hepatite D em indivíduos que já têm hepatite B, isso ocorre geralmente em indivíduos com hepatite B crônica. Então, nós vamos ter um HBsAg positivo com anti-HBC IgG positivo e anti-HDV positivo também. Outro tema importante, peritonite bacteriana espontânea. A peritonite bacteriana espontânea é uma infecção do líquido assídico. Os indivíduos com PBE, com peritonite bacteriana espontânea, podem se apresentar de forma assintomática, podem apresentar sintomas inespecíficos ou sintomas típicos, que são dor abdominal, aumento do volume abdominal, febre. Esses indivíduos também podem evoluir com insuficiência renal e encefalopatia hepática. A presença de uma contagem de polimorfonucleares maior ou igual a 250 por milímetro cúbico com cultura monobacteriana define a peritonite bacteriana espontânea. Os agentes etiológicos mais comuns são Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae em adultos e Streptococcus pneumoniae em crianças. O tratamento da PBE é feito com cefotaxima ou ceftriaxona e albumina. A albumina é utilizada pois reduz o risco do paciente evoluir com insuficiência renal e síndrome hepatorrenal. Outro tema também importante, tumores hepáticos benignos. Vamos começar a falar dos adenomas hepáticos. O adenoma hepático é um tumor que tem total relação com o uso de contraceptivo oral. Em mulheres com mais de 30 anos e mulheres que fizeram uso ou fazem uso de anticoncepcional por mais de 5 anos, essas mulheres possuem um risco aumentado para o aparecimento do adenoma hepático. Esses tumores também têm relação com diabetes, gestação, uso de esteroides anabolizantes e glicogenose tipo 1 ou tipo 3. Geralmente são tumores únicos, apresentam no interior áreas de necrose, fibrose e hemorragia, e os pacientes podem se apresentar sem sintomas e, quando sintomáticos, geralmente apresentam dor abdominal, massa palpável e hepatomegalia. Importante ressaltar que, dentre os tumores hepáticos benignos, o adenoma é aquele que mais se apresenta com sintomas. Até 75% dos pacientes com adenoma se apresentam com sintomas. E, dentre os tumores hepáticos benignos, os adenomas são aqueles que mais evoluem com cronificação, sendo as principais complicações ruptura. Nesses casos, o indivíduo pode evoluir com hipotensão, dor abdominal e óbito. Também podem evoluir com sangramento. Na tomografia, nós encontramos um tumor com realce periférico na fase inicial, fluxo centrípeto na fase portal. As lesões são heterogêneas, pois apresentam hemorragia, fibrose e necrose no interior,
e possuem também margens bem definidas. O adenoma é uma lesão pré-maligna e, por isso, alguns autores recomendam o tratamento cirúrgico em todos os casos. Outros autores recomendam o tratamento cirúrgico apenas naqueles tumores com mais de 4, com mais de 5 centímetros de diâmetro. E nesse caso, nós também devemos orientar a suspensão do contraceptivo oral. Hiperplasia nodular focal é o segundo tumor hepático benigno mais comum. É mais comum entre mulheres de 20 a 50 anos, mais comum no lobo direito e geralmente são únicos. Na tomografia, nós encontramos uma lesão lobulada, bem definida, iso ou hipoatenuante, com realce homogêneo na fase arterial e um rápido washout na fase portal. E a grande característica da hiperplasia nodular focal é a presença de cicatriz fibrosa central. Essa é a grande característica da hiperplasia nodular focal. Os pacientes, na maioria das vezes, encontram-se assintomáticos e, quando sintomáticos, geralmente apresentam dor abdominal, massa palpável e hepatomegalia. Os indivíduos assintomáticos devem ser acompanhados e os sintomáticos devem ser tratados com cirurgia. Hemangioma cavernoso é o tumor hepático benigno mais comum. Isso é comumente pedido nas provas. Qual é o tumor hepático benigno mais comum? Hemangioma cavernoso. É mais comum nas mulheres entre 30 e 50 anos de idade. Esses tumores também podem aumentar durante a gestação e com o uso de contraceptivos orais. Geralmente são únicos e mais comuns no lobo direito do fígado. Na tomografia, nós encontramos uma lesão hipodensa, homogênea, com contornos definidos, com realce descontínuo e centrípeto, e com uma fase venosa retardada. Na maioria das vezes, esses pacientes encontram-se assintomáticos. Os sintomáticos podem apresentar dor abdominal, náuseas, vômitos, saciedade precoce. Os pacientes assintomáticos devem ser acompanhados e os sintomáticos devem ser submetidos ao tratamento cirúrgico. Vamos agora lembrar de scores de prognóstico na cirrose hepática. Nós temos o score de Child-Pugh. O score de Child-Pugh avalia prognóstico e sobrevida de pacientes com cirrose. Nesse score, nós temos 5 variáveis para avaliar. A pontuação varia de 5 a 15 pontos e quanto maior a pontuação, pior o prognóstico do paciente. Para a sua avaliação, como eu já comentei, nós usamos 5 variáveis. 3 variáveis laboratoriais e 5 variáveis clínicas. Então, isso às vezes é cobrado nas provas. Quais são as variáveis para o cálculo da classificação de Child-Pugh? Para que você não se esqueça, sempre que pensar em Child-Pugh, lembre-se de Beata, B de bilirrubina, E de encefalopatia, A de ascite, T de tempo de protrombina ou RNI e A de albumina. E o outro score, que é importante também, é o score MELD, que é utilizado para alocação de pacientes na lista de espera do transplante hepático. Sua pontuação varia de 6 a 40, quanto maior a pontuação, pior o prognóstico do paciente. Para o seu cálculo, nós usamos 3 variáveis, que também, às vezes, é cobrado nas provas. Então, sempre que pensar em score MELD, lembre-se de BIC, B de bilirrubina, I de INR e C de creatinina. Então, E aqui, só para lembrar, essa foi uma questão que caiu na prova do Revalida. Então, eu retirei essa questão do sistema de questões do Estratégia MED. Então, a questão quer saber o seguinte: o íon presente em maior concentração na bile hepática de humanos é, então, a alternativa correta, alternativa A, o sódio. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Desejo a vocês uma ótima prova. Um grande abraço e até mais. Fala,